Bom dia a todos. Obrigado pela presença de vocês. Tá? Hoje, disponíveis nesse tempo para conversar um pouco sobre o novo processo de suporte por parte da Trend Micro. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu insisto que temos uma opção chamada QEA. Tá? Então, por favor, se tiver alguma dúvida, postem lá, eu tento responder aqui durante toda a chamada. Tá? Hoje, quem está participando conosco é o Ewin Price. O Ewin é o responsável hoje, é o gerente responsável pelo suporte de atendimento a contas de Premium Support. Então, por favor, Ewin, se você quiser se apresentar também, comentar um pouco sobre as suas tarefas, as suas demandas. Bom dia a todos. Prazer estar acompanhando aqui com vocês. Já temos vários anos esperando essa oportunidade de fazer tratamento de casos por este novo sistema. Então, acho que vai haver muitas melhoras. Obrigado, Franz. Obrigado. Bom, para quem está vendo um nome um pouco estranho aí, meu nome é Franz Vitor, mas por favor me chamem só de Franz, quem já me conhece pessoalmente sabe. Tá? O Ewin, apesar de ser um pouco tímido, ele é o responsável hoje, é uma pessoa que tem uma grande tarefa e é como um anjo da guarda para nós. Tá? Então, por isso, muito obrigado pela sua participação. Bom, como eu comentei, a ideia é falar um pouco sobre esse novo portal de suporte, né? Ou seja, eu sei que a maioria de vocês está acostumado a dois portais hoje, tá? Nós temos o e-suporte, que é trabalhado com parceiros a nível bronze, e parceiros silver, gold e platinum. Nós trabalhamos uma outra forma, que é o PSC. Tá? Então, nós vamos falar um pouco o que vai mudar sobre isso. Tá? Qualquer dúvida, por favor, não hesitem em perguntar. Feito isso, um pouco sobre a agenda, tá? Ou seja, quais são os benefícios desse novo portal, tá? E o portal que não é um portal único, exclusivamente de suporte, tá? É um portal que tem mais coisas, vamos ver à frente. Como se dá esse acesso? Tá? Os benefícios de usar, então, esse novo portal. Quais são os procedimentos de suporte para o ano de 2017? Tá? E um pouquinho de mão na massa, né? Ou seja, acessar esse novo portal e simular uma abertura de caso, um acompanhamento de caso, que é o dia a dia, acredito eu, das pessoas que estão presentes. Então, primeira coisa, os benefícios, né? Na verdade, é um serviço, tá? De suporte, e a intenção da mudança é para atender melhor as necessidades de vocês, nossos clientes e os clientes de vocês. Tá? Por que isso? Primeiro porque esse novo portal de parceiros, ou portal de canais, a intenção dele é centralizar em um único portal várias ações. Ou seja, lá onde vai ter, quem por exemplo, para vendas deve ter uma ação como essa, que é fazer um registro de oportunidade. Outras pessoas já devem ter acessado para acessar o portal Education, que é o portal de treinamentos, tá? Então, treinamento de pré-venda, treinamento de venda, treinamento de suporte. Você tem essa visão dentro do portal de canais, tá? E a partir de terça-feira, ou seja, terça-feira à meia-noite, tá? Vai ter essa inclusão do portal, essa adição desse acesso, tá? Ao suporte através desse novo canal. Ou seja, a partir de terça-feira, meia-noite, vocês deixarão de abrir suporte via PSC ou e-suporte e começarão a fazer isso através desse novo Partner Portal. Algumas pessoas levantaram a mão. Por gentileza, se tiver alguma pergunta, utilizem o QA para fazer as perguntas e eu respondo aqui, tá? Então, só lembrando, terça-feira, meia-noite, os acessos devem ser feitos através do novo Partner Portal, que eu vou mostrar para vocês como é daqui a pouquinho. Um ponto interessante se vocês hoje têm algum chamado aberto conosco, através do e-suporte ou do PSC, esse caso vai ser mantido, a tratativa dele, nesses portais. Tá? Ou seja, não serão migrados os casos que existem hoje, só que vocês não conseguirão abrir mais novos chamados nesses dois portais. E devem ser feitas todas as novas tratativas de abertura de novos casos através do Partner Portal. Outra coisa, uma diferença, como eu comentei, existiam dois portais distintos para abrir chamadas no nosso suporte. A partir de terça-feira, isso vai ser um único acesso, tá? Ou seja, não importa a categoria do canal,
ou seja, bronze, silver, gold ou platinum, ele terá acesso ao Partner Portal na parte de suporte pós-venda. E um ponto interessante, a intenção do novo portal é tornar mais simples a abertura e acompanhamento dos chamados, tá? Nós vamos ver isso à frente. Uma dúvida aqui, o Arthur Pinheiro comentou, eu tive alguns problemas de comunicação, de conexão, o material será disponibilizado por e-mail? Sim, Arthur. A ideia é que no fim, ou seja, no fim do webinar, talvez amanhã, tá? Vocês recebam um e-mail com esse PPT, com um documento de abertura, de dicas de abertura de casos de suporte e também um link com a gravação desse webinar, tá? Então fique tranquilo quanto a isso. E se tiver dúvidas, por favor, comente para que nós possamos saná-las aqui. Hélio, você perguntou sobre o endereço, eu vou comentar logo à frente, tá? Mas se você já utilizou o Partner Portal para pegar alguma documentação, pegar alguma apresentação ou fazer uma DR, tá? Uma ordem de registro, isso vai ser, você já tem acesso a ele. Se não, eu vou mostrar aqui o endereço, tá? Um minuto apenas. Bom, o acesso ao novo portal. Então, esse é a URL de acesso, tá? Essa é a URL, desculpa, de acesso ao novo portal de parceiros, tá? Um ponto importante, se você é um usuário novo, você tem uma opção de registro, tá? Vai ter uma opção de Become a Partner, então você pode clicar, adicionar seu endereço de e-mail e ele vai criar o seu usuário na hora. Possivelmente você já tem, tá? Mas lembre-se do endereço community-trendmicro.force.com/partner. Tá? Se você já for um usuário existente, o que quer dizer isso? Se você é um usuário que foi registrado até outubro de 2016, você já recebeu suas credenciais. Né? No entanto, você pode me falar, Franz, eu não me lembro das minhas credenciais. Não tem problema, tá? Você tem uma opção de recuperar essa senha, tá? Ou seja, ele vai te enviar o seu usuário e a sua senha por e-mail, tá? Então, não se preocupem com isso. Se você é um usuário novo, o que quer dizer isso? Se você é um usuário que criou um perfil ou criou um novo acesso entre novembro e abril, isso não tem problema nenhum. É só utilizar o Partner Portal e terça-feira, à meia-noite, vai ser liberado esse acesso a suporte pós-venda. Tá? Um outro ponto interessante é que se você ainda não tem acesso ao Partner Portal, a primeira opção seria tentar recuperar a senha. Pode ser que você se cadastrou e não se lembre, ou que já foi enviado para você ver. Se você ainda assim tentou recuperar a senha e diz que a sua conta ainda não existe, a opção aqui abaixo é Became a Partner. E você tem aqui uma opção de registro. Então, você vai registrar. O que significa isso? Você vai colocar o seu endereço de e-mail da sua companhia, tá? Ou seja, por exemplo, franzvitor@trendvic.com. Quando eu colocar esse endereço, vai falar, opa, trendvic.com já é registrado esse domínio como um parceiro da Trend. Então, o que eu posso fazer? Quando eu fizer isso, ele vai falar assim, ó, eu já reconheço o seu domínio como um domínio de um parceiro existente, então, por favor, adicione os seus dados. Por exemplo, o seu nome, o seu telefone de contato, tá? E até que você complete essas instruções e então tem acesso ao nosso Partner Portal. Tá? Então, essa é a opção que vocês podem fazer se vocês não se lembram a senha ou desconfiam que não tenham sido criado a conta ainda. Tá? E aí, você vai ser enviado para uma nova guia, que é essa guia de registro, onde você, como eu comentei, coloca o usuário e a língua. Reparem que tem uma opção aqui que só é válido o seu e-mail da companhia, tá? Não é válido nenhum endereço de e-mail pessoal. Se você tiver algum tipo de problema, contate os gerentes de canais, tá? Mas só lembrando que não importa qual é a categoria do canal, todos terão acesso ao Partner Portal, tá? Então, como eu comentei, Platinum, Gold, Silver, Bronze, System Integrator que nós não temos no Brasil, mas temos a opção abaixo, que é Cloud Service Provider, tá? Então, qualquer dúvida, não hesitem em contactar o seu gerente de canais ou fazer perguntas agora nesse webinar.
Então, na verdade, como significa isso? Ou seja, o que eu teria de diferença no dia a dia, né? Você logando no Partner Portal, essa é uma tela de exemplo, tá? do que seria esse acesso. Então, repare que na aba de suporte, você tem dois tipos de suporte: suporte pré-vendas e suporte pós-venda. Tá? No suporte pós-venda, se nós clicarmos nessa opção, você vai ser enviado para essa tela e você vai ter 4 opções, tá? Em azul. Submeter um novo caso, gerenciar os seus casos existentes. Então, isso é até uma questão muito interessante. Então, se o meu colega de trabalho, tá, que senta ao lado, ele criar um chamado hoje e por algum motivo ele não puder acompanhar esse chamado, entrou de férias, ele está atendendo um cliente fisicamente. Então, o que você pode fazer é, você que pertence à mesma companhia que ele, acessando a Partner Portal, você vai ter visibilidade de todos os casos abertos. Tá? Então, você pode apoiar em um caso, mesmo que você não tenha aberto ele. No entanto, é muito importante citar que, se você, por algum motivo, está pegando um caso novo e esse caso foi criado por outra pessoa, por favor, adicione os seus contatos. Porque o nosso engenheiro, quando for tentar contato, vai estar contato com a pessoa que cadastrou o caso. Então, se por algum motivo você está tomando conta daquele caso, a partir do momento X, adicione nesse mesmo momento os seus contatos para que o nosso suporte consiga fazer interação com você. Tá? Além disso, você tem a terceira opção, é uma opção de gerenciar os perfis de produto. O que quer dizer isso? Quer dizer que, suponhamos que eu tenho um cliente X, tá? E esse cliente, eu sei que ele tem instalado alguns produtos, por exemplo, Office Scan, Deep Security, Deep Discover e talvez IAM. Eu posso criar um perfil para cada um desses produtos. O que quer dizer isso? Nesse perfil estará listado qual a versão do produto, qual a língua que está instalada, qual o SO, o sistema operacional que ele está sendo gerenciado, da manager ou do dispositivo client. E também eu colocaria, por exemplo, quais são as configurações. Office Scan, por exemplo, se está habilitado o Behavior Monitor ou não, e se tem qual é o tipo de partner que o cliente utiliza. Então, seriam opções. Vamos ver à frente também. E, além disso, eu tenho um guia de usuário de como gerenciar os seus casos. Tá? Então, o que significa isso? Se a gente fosse criar um caso de suporte agora, tá? Eu colocaria qual é o nome do meu cliente. Tá? Eu posso fazer 2 tipos de busca por clientes. Então, só vão aparecer para você os clientes que estão na sua carteira, ou seja, que são clientes seus. Tá? Então, eu poderia fazer uma busca pelo nome, tá, da conta, ou poderia buscar pela chave de ativação. Tá? Claro que é muito mais fácil você buscar, imagino eu, pela parte do nome da conta do que pelo Activation Code. Então, você vai ter que ter uma lista inteira de Activation Code dos seus clientes. Tá? Então, as 2 buscas, tá? Ou seja, buscando pela nome da conta, então, coloquei um exemplo aqui, e buscando pelo Activation Code. As 2 opções são válidas para você abrir um chamado de suporte conosco. Tá? Abrindo um chamado de suporte, a primeira opção vai ser para você criar um perfil de produto. Tá? Então, aqui foi criado um exemplo. Tá? Esse produto é o Office Scan, então estou vendo o segundo passo aqui, a versão que dá esse produto, então, a versão XGen. Inclusive, acredito eu que todos vocês já tenham migrado seus clientes para a versão nova, é super importante isso. Foram novas features, novas funcionalidades nessa versão XGen, tá? E é importante que os clientes estejam já na nova versão. Então, além da versão, a língua que está instalado o produto, o sistema operacional, o nome desse perfil e, como eu comentei, eu posso adicionar uma Activation Code para esse produto. Além disso, setar esse checkbox se está habilitado ou não o Behavior Monitor e qual o tipo de partner que o cliente utiliza. Feito isso, eu adicionei um perfil de produto. Tá? Eu posso, inclusive, se algum motivo foi atualizado da versão 11 do Office Scan para a versão XG, eu posso editar esse profile, esse perfil, e posso alterar de acordo com as informações atuais, já com o que representa o ambiente do cliente agora. Para gerenciar os casos, um outro benefício
do Partner Portal. Então, você teria listado todos os casos abertos, tá? E se você clicar no número do caso, você consegue ter acesso a ele. Repare que eu posso ordenar do jeito que eu quiser, tá? Então, pelo número do caso, pela conta, quem é o meu cliente, pelo título, pela categoria, se é uma categoria de, por exemplo, dúvidas ou questionamentos sobre o produto, ou, por exemplo, um arquivo que eu submeti para análise e gerar partner. Tá? Então, teria as categorias distintas aqui. Qual o status? Então, os chamados que estão abertos, fechados, pendentes de alguma informação. Quando esse chamado foi criado, o último update dele, quantos dias ele tem, esse caso tem, tá? Então 20 aqui, um exemplo, e quem foi a pessoa que criou aquele caso. Tá? Então, se você clicar, você pode ter mais detalhes sobre esse caso. Então, e mais detalhes, além disso, você pode ter interações, né? Se eu clicar no caso, eu quiser fazer um update. Houve alguma mudança do programa escrito pelo cliente, a equipe de suporte perdeu um log, então eu posso vir aqui e descrever, conforme requisitado, segue o log e adicioná-lo aqui. Então eu posso simplesmente arrastar para essa área em amarelo ou posso clicar nesse link e submeter esse arquivo. Além disso, nas opções de update do caso, eu posso alterar a severidade desse caso, tá? Eu posso adicionar novas pessoas para receber atualizações de modificações por e-mail. E se eu alterar o caso para severidade high ou critical, eu tenho que descrever o impacto ao negócio. Tá? Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Os procedimentos de suporte continuam o mesmo. Tá? É super importante que vocês façam as primeiras etapas de troubleshooting. Só verificar que tem uma pergunta. O Kleber Lima perguntou se você consegue adicionar mais um sample. Kleber, isso seria esse sample que você referencia uma ameaça, ou seja, um arquivo suspeito que você quer enviar para análise, ou seria, a descrição de sample seria mais de um arquivo? Por exemplo, mais de um log. Tá? Se for mais de um log, sim, você pode enviar até 3 arquivos por chamada. Tá? Isso não seria um problema. Então, nós vamos ver isso, inclusive, na demonstração. Você perguntou agora se seria um CDT. Sim, você pode enviar mais de um CDT por vez, tá? Até 3 arquivos por atualização, tá? Desde que esses arquivos não ultrapassem 250 megas. Se ultrapassar, a equipe te envia um link. Também, Franz, desculpa, aí quando é um arquivo de thread, tem que lembrar que a gente tem automatização que ocorre, ok? Então, se passou já a automation e a gente respondeu, passou uma resposta já, esse vai entrar, se não é malicioso, se não tem nada para investigar, vai entrar um status de fechamento, ok? Mas normalmente, se a gente tem mais perguntas, a gente vai pedir você adicionar arquivos e você se consegue adicionar arquivos adicionais, porque agora está sendo trabalhado com uma pessoa que viu algo interessante e precisa mais informação. Com ATTK, recebem uma opção para adicionar mais arquivos depois do primeiro. Mas se é algo que você enviou um arquivo e não era o arquivo correto, vai ser melhor fazer um outro caso e enviar o arquivo correto, porque vai passar por automatização, o caso vai começar a ser fechado e já vai passar. Franz, me corrige, por favor, se não entenderam o que eu falei. Não, perfeito. Muito obrigado pelo comentário, inclusive. Seja certo, toda a parte, quando vocês enviam um arquivo com suspeita de que sejam ouvidos, é um processo automático de execução, tá? Então, como eu me comentou, se esse arquivo não tiver nenhuma suspeita de ameaça, ele for um arquivo saudável, o caso seguirá como um fechamento. Se você tem um outro arquivo, você fez um novo ATTK naquela máquina e coletou outros arquivos, é melhor que você abra um novo caso, tá? Como eu me comentou. Obrigado, eu, pela sua ajuda. E pode interferir quando quiser, tá? Obrigado. Bom,
feito isso, ou seja, então é importante, primeiro passo, suporte que vocês façam as primeiras etapas de troubleshooting, comentem o que foi feito por parte de vocês, descrevam muito bem qual é o problema do cliente, o que ele espera de solução. Por quê? Pense que quem está recebendo isso é uma outra pessoa, que pode estar em vários lugares do mundo, tá? Então, é muito importante que ele consiga, a primeira vez que ele veja o caso, ele saiba, olha, o problema é esse, então esteja claro para ele qual é o problema. O que foi feito por parte de vocês com primeiras etapas de troubleshooting? Como que está o ambiente do cliente? Então, para isso é importante que vocês, inclusive, rodem o CDT, tá? Que é o Case Diagnostic Toolkit, tá? Porque com isso o engenheiro já vai ter acesso a todas as informações do produto, a versão que ele está, qual a build, qual a partner, enfim, tudo isso. Fica muito fácil trabalhar dessa forma. Se não for dessa forma, imagine que ele vai ter que, a primeira reação dele vai ser, olha, eu não tenho informações suficientes para trabalhar esse problema. Então, você pode me enviar esses arquivos. Se você já faz isso de antemão, fica claro para o engenheiro qual é o problema, qual é a expectativa de resolução por parte de vocês e do cliente, e ele tem todas as informações necessárias para seguir com o caso. Então, imagine vocês tendo interação com o cliente. Vocês vão perguntar várias ações, ou seja, quando o problema começou a acontecer, o que você já fez, quais foram os testes, como replicar o problema é super importante, tá? Isso torna a tarefa do engenheiro direta ao ponto, de resolução, e não de questionar vocês com mais informações, tá? Então, fez isso tudo, entra no Partner Portal, requisita esse serviço, tá? Coloca muito bem quais são os objetivos e severidades, tá? Então, lembrando que se você for trabalhar com uma severidade acima de high ou critical, você tem que descrever qual que é o impacto ao negócio, tá? Depois, segue os processos normais, tá? É muito importante adicionar o CDT. Outro ponto assim que você está digitando o título, no caso, suporte, nós vamos ver à frente, mas ele vai te sugerir alguns exemplos ou alguns KBs que estão correlacionados com aquele problema, tá? Então, também verificar se já não tem um KB referente àquele problema. E, se você tiver algum tipo de dúvida sobre qual a severidade deveria ser agregada àquele caso, não se esqueçam, www.trendmicro.com/severe-definitions, você tem lá descrevendo cada uma das severidades e o que está associado a cada uma. Bom, e aí nós vamos para a prática, né? Ou seja, nada melhor do que abrir o Partner Portal, verificar o que nós temos de opções e como abrir um caso, tá? Se alguém chegou aqui depois do início do webinar, por favor, se tiver algum tipo de dúvida, não se acanhem, ou seja, adicionem perguntas, tá? Tem uma opção QA para que você possa fazer suas perguntas. Então, deixa eu só comentar, vou adicionar para vocês agora o item, que é simulação de abertura de um chamado, tá? Se tiver algum problema, comentem aqui, por favor. Bom, a primeira opção, então eu me loguei no Partner Portal, tá? Então, esse link está um pouco diferente, mas não se atente a isso, porque esse é um ambiente de demonstração apenas, tá? Como eu comentei, esse portal só vai estar disponível na terça-feira, tá? Tem uma pessoa perguntando que chegou no início da apresentação, tem uma música. Não existe nenhuma música na apresentação. Não sei, tem mais alguma pessoa ouvindo alguma música no áudio? Se tiverem, por favor, comentem que eu posso verificar, mas a princípio eu não estou ouvindo nada, tá? Bom, então, primeira parte, comentaram que não tem nenhuma música. Então, por favor, chequem se você não tem algum processo rodando na sua máquina. Bom, então, seguindo com o próximo, como eu comentei, são quatro opções, tá? Então, assim que você se logou, foi suporte pós-venda, tá? Você vai ter acesso direto. Toda a página está em português, no entanto, todo chamado aberto à descrição, o título deve ser em inglês. Nós vamos ver à frente, tá? Então, a primeira opção é submeter um caso. Eu tenho a segunda opção, que é gerenciar um caso já existente, gerenciar os perfis de produto ou abrir esse guia de usuário. A primeira opção que eu vou seguir com vocês é a opção de gerenciar os casos já existentes. Então,
Primeiro caso aqui, vamos lá, gerenciar os casos. Ele vai me trazer todos os casos que já foram abertos por mim, tá? Então, por exemplo, eu abri um caso no dia 24, tá? Sobre uma dúvida de configurar uma regra de IPS no Deep Secure, tá? Então, esse caso é uma configuration, né? E um problema de produto, ou um caso de produto, desculpa, tá? Esse chamado foi fechado por mim, tá? Então, ele durou nem um dia, tá? Ou seja, 0 aqui. Eu tenho outro chamado que eu abri ontem, tá? Falando que eu encontrei uma ameaça no meu file server. É um problema também, um caso de produto, tá? E ele continua aberto, tá? Criado dia 25, não foi atualizado e tem um dia de vida esse caso. Bom, o Vitor tem uma pergunta. Os perfis de produtos serão importados do PSC? Não, Vitor, não será nenhum dado será importado do PSC. Então, se você tem alguma informação como essa, ou seja, algum dado que está no PSC, você precisa adicioná-lo novamente no Partner Portal. Não serão migrados, tá? Bom, então, validando essa informação de gerenciar o caso, vamos para outra, né? Tá, só mais um item, tá? Qualquer chamada aberta você pode ter interação, tá? Então, aqui voltando, eu poderia clicar nesse chamado que está aberto e adicionar um update, tá? Comentar, por exemplo, que foi questionado por parte do engenheiro um arquivo adicional, eu posso vir e adicionar esse update. E eu posso jogar os arquivos por aqui ou selecioná-los, tá? Posso também, como comentado antes, alterar o status do chamado, tá? Posso mudar a severidade, adicionar novos e-mails para receber atualizações daquele caso e descrever o impacto ao negócio. Tá? Então, claro, esse ponto, vamos voltar a um outro exemplo, que é submeter um caso de suporte. Tá? Então, nessa opção é realmente criar um novo caso. Tá? Deixa eu só verificar. Uma pergunta do Jean. Se esse webinar será disponibilizado posteriormente. Sim, Jean. A ideia é que nós conseguimos, provavelmente amanhã, você vai receber um e-mail agradecendo pela participação do webinar. Vai ter um link com essa apresentação, tá? Um documento, um doc, escrevendo os passos, um guia de como fazer essa abertura de chamado, um passo a passo. E também será disponibilizado a opção de visualizar ou ouvir novamente esse webinar, tá? Um link para isso. Bom, então aqui é a opção de abertura de novos casos de suporte. Então eu poderia vir aqui e buscar os clientes que estão na minha carteira. Então eu poderia vir e buscar, por exemplo, um cliente que eu já sei que exista. Como comentado, são duas opções de busca, tá? Uma pelo nome da conta e outra pelo código de ativação, tá? Então é muito importante que vocês tenham uma desses dois dados, ou o activation code ou o account name, para que você consiga buscar e abrir suporte. Você só vai conseguir abrir suporte para os clientes que estão na sua carteira, ou seja, clientes que você fez a venda, tá? Bom, o Ivan tem uma pergunta. Franz. Oi? Desculpa, aí tua voz ficou... Eu não consegui escutar por um tempo. Não sei se todos tiveram o mesmo problema. Tá bom, posso repetir? Tá me ouvindo agora, Ivan? Sim, Tá. correto. Então, como eu comentei antes, não sei se todos ouviram, mas o ponto é, se você tem algum tipo de caso de suporte, você deve ter duas informações para abrir esse caso. Ou o nome da conta, o nome do seu cliente, tá? Ou a busca de acordo com o Activation Code, tá? Então, um desses dois pontos é importante para ter essa abertura de chamado, tá? Você só consegue abrir chamado para clientes seus, tá? Um outro ponto, o Ivan perguntou, a partir de quando deveremos usar esse novo portal? Ivan, o processo de migração acontecerá no dia 1º, tá? Então, a partir do dia 2 de maio, ou seja, terça-feira que vem, meia-noite, você já vai abrir chamados no novo Partner Portal, tá? Você vai utilizar esse novo portal para abrir chamados e acompanhar os seus casos.
Um ponto importante é que os chamados atuais, que estão ou no e-suporte ou no PSC, não vão ser migrados, ou seja, você precisa acompanhar os chamados já criados por lá e os novos serão abertos no Partner Portal, tá? Então, haverá esse tempo de migração, tá? Não será migrado de um para o outro, tá? Então, você precisa ter essas duas ações. Uma outra pergunta é do Diego: as contas dos clientes do PSC serão migradas para o Partner Portal? Diego, se hoje ele é um cliente seu, você já faz a abertura dele no PSC, a informação, o cliente já vai estar listado como um cliente seu dentro do novo Partner Portal. Isso não será problema. A única informação que não será migrada é informação de perfis de produto e chamados já existentes, tá? Mas os clientes, sim, você já vai ter acesso a eles pelo novo Partner Portal, tá? Esse como eu comentei, é só apenas um teste, tá? É uma plataforma de homologação, então eu estou um pouco de lentidão para buscar o usuário. Mas se eu buscaria o usuário, associaria ele, qual que é o produto, o perfil de produto, colocaria quais são os sistemas operacionais que estão associados a ele, se é um caso de produto ou se é um caso de ameaças, tá? Então, se for ameaça, eu colocaria aqui o assunto, tá? E os e-mails que estão em cópia. Se for um caso de produto, eu preciso colocar qual que é a questão do problema encontrado, ou do caso, se for uma pergunta, por exemplo. Então, uma questão de configuração. Apesar das inscrições estarem todas em português, tá? Tem um item comentando que toda a descrição, toda a interação com o suporte deve ser feita em inglês, tá? Então, por favor, se atentem a esse item. Então, aqui eu descreveria qual é o assunto do caso, tá? Depois, descrição. Então, é muito importante colocar detalhes aqui. Por exemplo, há um problema hoje, uma configuração de uma regra de PS no Deep Security. A regra é X. As minhas etapas de processo de tentativa de resolução foram essas aqui, tá? A expectativa por parte do cliente é que eu consiga associar essa nova regra, tá? E aqui eu descrevo os passos que eu já fiz de troubleshooting. Se tiver algum arquivo, é importante adicioná-lo. Então, inclusive, você tem aqui um link já para o nosso portal descrevendo como criar um CDT, tá? Um Case Diagnostic Toolkit, tá? E eu posso adicionar três arquivos aqui nessa aba amarela, tá? E lembrando que esses arquivos podem ser de no máximo 250 megas. Só que, se for maior que isso, você pode requisitar o suporte, o envio de um link para enviar arquivos maiores. Então, como eu comentei, você tem 4 severidades: baixa, média, alta e crítica. Reparem que, colocando o mouse em cima de cada um dos itens, eu consigo ter visualização das etapas, ou seja, o que quer dizer high, o que quer dizer média e o que significa isso. A partir de alta e crítica, eu tenho que descrever qual que é o impacto ao negócio. Por que ele é um chamado de criticidade alta ou crítica? Então, eu descrevo aqui qual é o impacto ao negócio. Por exemplo, o meu cliente, é um cliente de IMSVA e ele não consegue receber nenhum e-mail e isso já tem, por exemplo, 2 horas. Então, isso impacta diretamente o negócio do cliente porque toda a interação dele é por e-mail. Então, eu descreveria aqui qual é o impacto ao negócio. E se você tiver alguma dúvida, lembra o link que eu comentei com vocês de onde descreve as severidades? Então, você tem aqui um link que redireciona você para as definições de severidade. Se eu clicar aqui, ele vai fazer download para mim desse arquivo que descreve as severidades. Então, aqui você vai ter essas opções descritas. Só um minuto, esse não é o arquivo, esse aqui é o arquivo. Tá? Então, com todos os itens de descrição. Tá? Bom, feito isso, eu posso adicionar um e-mail em cópia. Por exemplo, eu quero que toda a minha equipe de suporte, eu tenho um endereço, um alias para todos, então eu colocaria aqui quais são os e-mails que eu também quero que recebam atualizações dos casos. Depois, o método que eu quero ser contactado pelo suporte da Trend, então, e-mail, ou se eu quero que seja por telefone, eu colocaria aqui, é muito importante, como o eu me recordou ontem, adicionar
como os engenheiros estão fora do Brasil, então é muito importante que você adicione o mais 55, que é o número de DDI, né, ou seja, que representa o número do Brasil, e o seu DDD com o número, tá? Se você quer que a interação... lembre que o nosso engenheiro é um engenheiro que fala inglês. Então, é importante que você adicione um telefone celular, porque pode ser que ele chegue numa secretária ou na primeira pessoa que não fala inglês, não tem dificuldade de interação. E depois, qual que é a etapa do dia que você quer ser contactado. Então, se você tiver algumas dúvidas com o inglês ou não se sentir tão confiante em falar inglês, use o tradutor, né, para inserir informações no chamado, para também ter uma interação com mais segurança. Tá? Se não, se você se sente confortável, pode colocar a opção de chamar, no entanto, de preferência, põe seu telefone celular. Tá? Deixa eu só verificar, tem algumas dúvidas. Dúvida do Ivan, os arquivos devem ser submetidos ainda com senha compactados? Sim, Ivan, se você suspeita que algum arquivo malicioso, por favor, compacte com senha. O Arthur tem uma dúvida, todos os chamados, tanto de pré-venda quanto de pós-venda, serão realizados por esse portal a partir do dia 2, correto? Sim, correto, Arthur. A partir do dia 2 de maio, terça-feira, todos os chamados de pré e pós-venda devem ser feitos através do novo portal. Tá? Franz, acho que nós não estamos ouvindo. Se você está querendo falar, está um pouco baixa a ligação. Desculpa. Sobre a pergunta anterior, essa senha não é qualquer senha. São 2 senhas que ele aceita. Então, ele vai informar para você quais senhas aceita. O no vírus tem que ser 7 caracteres mínimo. Ok? Então, no vírus funciona e tem certos... se utilizam uma versão antiga, não conseguem fazer uma senha que aceite. Mas, se tiver problemas, por favor, pergunta, consulta. Inclusive, bom, quando você vai adicionar, ele vai comentar, né? Ou seja, então, respondendo a pergunta, se é com senha, sim, inclusive ele descreve, tá? Então, quando eu falo que eu vou uma questão de um arquivo não detectado, ele vai falar que, para mim, adicionar um arquivo, tá? Compactado com senha, então ele te dá, inclusive, aqui as senhas, tá? Infected, no vírus ou vírus, tá? E ele fala, inclusive, os passos que você deve seguir para fazer isso, tá? Então, respondendo a pergunta, na interação com o portal, ele já te informa isso, tá? Henrique, as certificações do Portal Education serão integradas com o Partner Portal? Sim, Henrique, ou seja, as certificações que você já possui, você terá visualizações delas dentro do Partner Portal na aba Education, tá? Bom, o Vitor também tem uma pergunta. Os e-mails em cópia podem ser qualquer um ou tem que ser apenas pessoas cadastradas, como é atualmente no PSC? Vitor, você pode colocar, por exemplo, endereço, como eu comentei, como se fosse um alias, tá? Eu quero que seja copiado, por exemplo, suporte@minhaempresa.com.br. E mesmo que esse e-mail não esteja cadastrado, será enviado uma cópia desse e-mail, tá? Dessa atualização. Mais alguma dúvida, pessoal? Ou seja, é muito importante que, se tiver alguma dúvida, vocês saem aqui. Se permanecer, bom, vocês têm meus contatos, podemos conversar mais sobre isso. Mas, se a gente puder sanar agora, porque pode ser uma dúvida que é uma dúvida, inclusive, de um colega ao lado, tá? Não? Você tem um comentário adicional? Algo que eu esqueci de comentar ou por algum motivo você acha que vale reforçar? Não, obrigado, Franz. Bom, meus queridos, eu acho que, então, com isso, nós terminamos essa apresentação do Partner Portal, tá? Então, como eu comentei, é super importante essa migração, porque é um portal único agora que vocês vão ter acesso a treinamentos, acesso à criação de registro de oportunidade, acesso a suporte pré- e pós-venda, tá? E gerenciar os seus casos abertos. Então, a partir de terça-feira, meia-noite, vocês já vão ter acesso a ele. Eu aconselho que vocês já entrem agora no Partner Portal. Então, se vocês quiserem se lembrar do link, eu vou deixar aqui um minuto.
Então, community-trendmicro.force.com/partner. Então, já tentem acesso agora. Se você ainda não tem acesso a esse portal, tentem recuperar a senha. Se você ainda assim falou que a senha não foi encontrada, existe uma opção de você entrar numa aba chamada Become a Partner, tá? Que é essa opção aqui abaixo, e você vai inserir o seu e-mail corporativo e ele fala, opa, esse e-mail é de um domínio que já é conhecido como um parceiro da Trend Micro. Então, ele só vai te pedir informações como seu telefone, seu nome, tá? Então, não se esqueçam disso. Pessoal, se tiver alguma dúvida, por favor, contacte a mim, contacte os gerentes de canais. Conforme acordado, provavelmente amanhã vocês vão receber esse arquivo PPT, um documento com descritivo de dicas de abertura de chamados e também o webinar gravado, tá? Então, fiquem tranquilos, se vocês não puderem participar de todo o webinar, vocês vão receber uma cópia dele. Só lembrando em um ponto, por favor, não se esqueçam que toda interação com o suporte através do Partner Porto deve ser em inglês, apesar das inscrições estarem em português, tá? Muito obrigado pela participação de vocês, tá? A mudança do Partner Portal foi visando uma melhoria de atendimento a vocês, nossos parceiros. Então, se tiver algum feedback, algum ponto, por favor, comentem conosco, tá? Se tiverem alguma pergunta, a hora é essa. Tem a opção QA, tá? Se não, interajam conosco posteriormente. Muito obrigado a todos pela participação, tá? Tenham todos uma boa semana. Obrigado pela sua participação também, foi super importante. Muito obrigado, Franz. Muito obrigado a todos e esperamos a próxima semana não ter que solucionar muitos problemas, porque tudo tá bom com esse novo site. Obrigado, Obrigado a todos, pessoal. Obrigado. Boa semana. Tchau, tchau.